inacreditáveis. O Dudu também, pra falar nele, comentou sobre o Will e a Duda terem dormido na baia. O Dudu tá ficcionado. O Dudu tá virando um fiscal de quem dorme com quem na fazenda, tá? Principalmente da Duda, Aí ele né? falou assim... a Duda é uma das pessoas que ele mais fiscaliza. Ele quer causar uma Aí treta, né? Ele quer que tenha uma treta ali. Ele tá torcendo por isso. Ele quer. Ele tá sedento. E ele faz questão de fazer fofoca. Já percebeu? Ele vai no Mesquita, fala, você viu o que aconteceu? Fulano, não sei o que. Ele tá sempre tentando... Porque o Dudu, já falei, ele tá dirigindo a Fazenda como um participante da Fazenda, tá? Ele tá fazendo uma coisa inédita também, que eu não me lembro outro participante que fez o papel de diretor sendo participante. Aí ele falou o seguinte, lá na casinha da árvore, conversando com a Carol. Tu ficou sabendo o que rolou lá na baia, né? Tem 3 semanas de baia e nunca tinha acontecido isso. O Will pegou o colchão do estrado de cima e colocou no estrado de baixo, que só tem 2, pra poder dormir com a Duda. Aí a Carol virou e falou, Matheus nem sabe disso, né? Aí o Dudu, sabe não, mas se soubesse... Ele começou a coçar a cabeça hoje. Disse o Dudu, eu entendi que ele tava falando que o Matheus tava com a galha já. Sim. Eu entendi isso quando ele falou que tá coçando a cabeça. Aí, as imagens do pay-per-view de madrugada, inclusive, mostraram a Duda deitada ao lado do Will, só que ela tava distante, gente. Não tava perto. No Olha a canto imagem dela ali. pra você poder ver. Tá aí a imagem. A nossa Isabela maravilhosa foi atrás da imagem. Valeu, Isabela! Isabela tá na live? Sempre gosto de perguntar. Obrigado, Isabela. Mas tá aí, ó, olha a distância. Ele só quis dormir no mesmo nível ali, né? No chão. Mas ele em nenhum momento quis dormir literalmente abraçado a Duda, né? Dá pra ver que a Duda de conchinha. Vamos ao comentário da especialista em conchinha, Bárbara Sarinho. Cara, eu acho que o Dudu, ele fala por graça, ele fala pra botar pilha, ele quer ver o circo pegar fogo, e ele sabe que essas histórias de casal, de traição, de ciúmes, rende, né? A gente vê aí casos de família, esses programas como o do João Kleber, né? Então ele que é um viciado em televisão e que entende muito de audiência, eu acho que é isso que ele tá buscando com essas piadinhas. Mas, como a gente sempre fala, o jogo do Dudu é arriscado, é um jogo perigoso, né? Em algum momento ele pode se prejudicar pelas coisas que ele fala, mesmo que seja uma brincadeira, mesmo que não tenha uma maldade ali, né? Esse comentário, por exemplo, ele falou sem estar presente lá na baia, então ele não viu. E aí ele fala de uma forma como se tivesse acontecido outra coisa, né? Como se o casal tivesse apertado, de conchinha, abraçadinho, e eles estão bem com o mesmo distantes. edredom Então ali, há o né? perigo de você passar uma fofoca que você nem viu, que você não sabe, né? Porque pra eles dormirem juntos, eles teriam que estar compartilhando o edredom, estar de conchinha mesmo e tal. Só que é muito estranho mesmo, porque geralmente a gente vê brigas na baia porque o pessoal quer dormir em cima, quer dormir separado sozinho lá nos beliches. Não desse jeito aí. 3 pessoas ficando embaixo, né? É algo inédito, é algo que já vem surpreendendo. E geralmente, se o Will quisesse dormir embaixo, ele ia trocar com alguém pra ir lá pra cima, né? Mas não. Exato. Desceu, todo mundo ele literalmente junto ali. tirou o colchão e botou lá embaixo. Eu acho legal, porque esse elenco, ele tem uma coisa de, né, união ali, né? É uma coisa meio curiosa também. Mas enfim. Aí, gente, ele fez esse comentário. Nada, que isso, cara? Meu comentário é esse? Merda. O elenco Comentário mais horroroso, mano. mais falso. E os grupos estão tudo E o mais unido. Comentário merda. O Dieguinho me fala que é um elenco unido. É o mais unido, tá? Tudo de ruim, mas é o mais unido. Mano. Dieguinho é excelente. Caralho. Era isso que você fazia. Que comentário horroroso. É aquele comentário tipo assim, tô bem por dentro. E depois, cara, eu ainda... Cara, é bizarro. Ô, Schweng, aqui pra você, tá? Schweng já isso? tá aqui escrevendo bobagem pra mim aqui. O Dieguinho tá querendo uma conchinha. Que isso, Bárbara Sarinho. Bom, vamos falar de votação. Amanhã tem formação da Rossi e nós estamos de plantão pra saber como que os grupos vão votar, tá? Nós já temos o voto do Dudu. Inicialmente permanece na Maria, mas ele já cogitou votar na Rai. Isso é porque nós já temos o voto dele. Né? Então, calma, querido. Calma, você tá muito bravo, muito nervoso. Ele disse que ia votar na Maria.
Mas aí ele cogitou hoje mudar o voto para Rai, para o grupo dele votar na Maria, ok? Basicamente isso. Então, nós vamos chegar daqui a pouco no voto. Porém, vamos às críticas e ao que o Fernando tentou fazer hoje, tá? A Ioná, inclusive, criticou o Fernando e reforçou com o Dudu a importância de indicar, na verdade, uma planta para a roça. Porque o que o Fernando fez hoje? Tentou fazer a cabeça de todo mundo para votar na Gabi Spanik. Porque ele não gostou do que ela falou ontem na dinâmica de apontamento. Ela basicamente deu a entender que ela tá passando fome no programa, né? Não tem comida lá. Cara, eu ri muito da Gabi Spanik falando dessa forma. Porque Bárbara Sarini, parece que não tem comida na Record. Parece que a Record não disponibiliza comida pra ninguém lá. Foi genial. Porque ela poderia simplesmente ter falado assim, não, mas é porque tá tendo uma regra. O pessoal tá regulando comida, isso é muito ruim, porque eu quero fazer um prato, eu não consigo, eu quero fazer uma macarronada, não pode, porque os alimentos são tão... Não, ela vira e ela vai pro extremo, ela pisa assim no fundo, ela vai no pré-sal. Ela foi a assim, mocinha da novela mexicana, né? Exato, ela foi o máximo ali. E ela irritou o Fernando por causa disso, porque o Fernando é uma das pessoas que tem preparado a comida na cozinha. E aí a Ioná criticou o Fernando e reforçou com o Dudu a importância de ter planta nessa roça. Aí ela falou assim, ele passa do limite, porque o entretenimento dele é uma coisa teatral, não é natural. E é verdade, a Ioná tá certa. O Fernando força pra caralho. Olha a Ioná falando. O Fernando força pra caralho. Ele procura uma briga comigo que nem existe. Aí o Dudu virou e falou, tu acha melhor minha indicação ser uma planta do que a Rai? Aí a Ioná, acho que sim, porque tu deixa pra ver quem a gente bota. Aí o Dudu, então eu vou botar a Maria? Aí a Ioná, a Maria e nossos três é mais fácil. Se for a Duda, Maria e Rai, a Maria sai. Se for Gabi, Maria e não sei quem, Maria também sai. Se for Tamires, Fernando e Maria, a Maria sai. Você tem que indicar uma pessoa que você acha que vai sair, senão é quebrar a cara. O fazendeiro é o poder maior, disse a Ioná. Só que a Ioná esquece nesse momento, na minha opinião, nessa conversa que ela teve com o Dudu, que o voto para a roça de quem o fazendeiro manda também pode voltar fazendeiro e imune, porque é a grande reviravolta do jogo, né? Que é isso que é muito legal. Então, ele esquece isso. Aí, nessa hora, o Dudu questiona a Ioná se a Rayane tem chance de ser eliminada. Aí ela diz que tudo vai depender do cenário da roça, ou seja, de como a roça vai ser montada e quem, de fato, vai estar nela na noite de quarta-feira, depois do resultado da prova do fazendeiro. Bárbara. Eu gosto muito dessas conversas sobre a formação da roça. Eu gosto quando eles começam a articular, eu acho legal. Acho que o poder da Ioná vai poder mudar um pouco o jogo, né? Ela já falou que se o poder dela desse a oportunidade de indicar uma pessoa pra roça, ela colocaria o Fernando. Então acho que vai ser o momento aí das pessoas eliminarem o Fernando. Só que pra isso ele precisa ter pelo menos um voto, né? Então, porque transfira todos os votos pra alguém que tenha recebido um voto, pelo menos. Então, se o Fernando for votado por alguém, a gente já sabe que ele vai pra essa roça e a chance dele ser eliminado é muito grande. Eu acho que seria excelente pra essa semana. Seria uma resposta ao que ele fez, seria cortar o mal pela raiz de alguém que já tá querendo se crescer e fazer algo que passa do entretenimento, que não cola porque a gente vê que não tem verdade. Eu acho que seria um bom resultado, assim. Mas, de qualquer modo, o que mais dá pra comentar, né? A Maria é um nome muito cogitado por eles, e eu acho que aí tá sendo um pouquinho ruim pro Dudu, porque a Maria sim planta, mas a partir do momento em que ele fala tanto dela, fez aquela combinação pra ela ir pra roça anterior, e agora quer que ela vá de novo, eu acho que ela já deixa de ser planta. Acho que tem outras pessoas mais plantas que a Maria no jogo hoje, que mereciam esse voto, como o Valério, como o Gui Buri, como o próprio Chaya, que tá apagado. Então eu acho que essa insistência na Maria tá fazendo a Maria crescer e não ser só uma planta. E olhando as redes sociais, já tem um movimento de pessoas que não gostam do Dudu, e essas pessoas que não gostam do Dudu estão dando uma força pra Maria lá. Sim. E é esse ponto. Eu isso acho que a Bárbara tá falando... Desculpa, Xang, só complementando a Bárbara e aí você vem, tá? Mas isso que a Bárbara tá falando é importantíssimo. Eu tenho falado isso nas lives. Você vê, Xang, o Xang fala um trem aqui pra mim no WhatsApp, mas Xang, desculpa, eu estou extremamente por dentro. Porque uma coisa que a
que a Bárbara falou é que já tem uma torcida anti-Dudu crescendo. Eu falei isso na live, no vídeo das 8 e falei isso na live das 3, porque eu já tô observando isso desde o final de semana. Desde a festa. Onde que começou o movimento anti-Dudu? Quando ele começou a passar a mão na Saori. Os vídeos dele passando a mão na Saori começaram a circular nos aplicativos de vídeo curto com legendas do tipo: esse é o campeão de vocês? É esse o campeão da Fazenda? Então quem não gosta do Dudu já tá começando a engrossar esse caldo. E é justamente nos erros do Dudu, que vão vir, porque a temporada tá só começando, 15 dias de reality hoje, é que ele vai começar a perder um pouco mais de favoritismo, um pouco mais de espaço. Não sei se o suficiente para perder a Fazenda. Mas, ainda, como eu volto a dizer, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, porque a Raquel Sherazade, nessa altura do campeonato, também já estava como uma das favoritas daquela temporada. Meteu a mão na cara da Jenny lá e foi eliminada. Schwen. Então, eu acho que sobre a questão do Dudu querer colocar planta e querer associar a Maria, eu acho que ele tá acabando ficando um pouco equivocado ali, porque a Maria, como ele mesmo já disse pra ela na casinha da árvore há alguns dias atrás, ela teria deixado de ser planta. Ela teria tido um embate com a Saori. E depois disso, ela teve outros embates, tanto com a Saori de novo, quanto com o Dudu, né? Então eu acho que ela já não se enquadra mais numa planta. Ela é uma pessoa que não é tão reativa, que não é barraqueira como outras pessoas dentro da casa. Mas como planta, eu acho que já dá pra ela tirar, já dá pra tirar esse título dela. E o Dudu, ele não tá querendo colocar a Maria só por achar ela planta, é porque ele tem algo pessoal contra ela. Eu acho que ele não gostou já daquela primeira conversa, quando ele começou aquela fique da Rai com o Will, que a Rai não gostou, ficou muito chateada, e aí a Maria foi lá conversar com ele. Foi quando eles tiveram uma conversa que a própria Maria considerou o embate, eu considerei só uma conversa mesmo, mas é dali que o Dudu já tem algo contra a Maria. Então ele fica usando esse argumento de que ela é planta, mas na verdade ele tá querendo colocar uma pessoa que ele não gosta. Então ele tá unindo ali o útil ao agradável. As duas coisas. Querendo intitular ela de planta, e porque ele não gosta dela, é a pessoa, acho que ele, uma das pessoas que ele tem mais ranço ali dentro da casa. Então, porque se fosse pra ir em planta mesmo, pô, fica fácil pra ele colocar uma planta na roça. Tem Creu, tem o Will é mais apagado ali do que a Maria nesse momento, tem o Gui, tem o Valério. Pô, o Valério sairia facilmente pra qualquer um, em qualquer roça, né? Eu acho que o Dudu tem essa noção, mas ele tá indo um pouco pelo ranço que ele tem pela Maria, então isso pode fazer... ele tá dando um palco pra ela, né? E ela tá deixando de ser planta. Exato. E se você for ver, o Dudu argumenta muito bem. Mas na dinâmica de ontem, eu sei que é porque a maioria tá do lado do Dudu. Mas se você for ver de maneira imparcial, ela falou muito bem. As coisas que ela apontou sobre o Dudu faziam sentido. Quando ela falava, porque ele ferrou a pessoa do outro grupo, porque ele não sei o quê. Tudo que ela falou faz sentido. Você pode não concordar. Mas ela consegue... argumentar bem também. Então ela bate de frente com ele. Então é uma pessoa que é perigosíssima de continuar no jogo, para o jogo do Dudu, né? E por causa dele, porque ele que deu esse palco pra ela e agora ela tá crescendo em torcida. Perfeito. É isso.